Tende a zero pela direita, ó. Aqui, bem aqui no cantinho. Tá? No caso aqui, ó. Caso aqui, ó. Limite de 1 sobre x à quinta, com x tendendo a zero. Tem que separar. Separar. Pode ser, ó. Pode ser aqui, ó. x2 mais 1. x2 mais 1 sobre x à quinta. Quanto é que dá esse limite? O numerador tem que limite? O denominador? Hã? Não, o denominador tem que limite, cara, com x tendendo a zero. O denominador tem que limite zero por valores o quê? Positivos. Então a expressão toda tem que limite mais infinito. Fazendo direto. E limite com x tendendo a zero por valores negativos de quê? De x2 mais 1. X aqui, isso é igual a quanto? Vai dar menos infinito. Por quê? Porque aqui, ó, o numerador tende a quem? E tende mesmo. Tende a quem? A 1. O denominador tende mesmo. Tende a zero. Nesse caso, tende a zero por valores positivos. Então, mais infinito. Aqui, numerador tende a quem? A 1. Enquanto o denominador tende a zero por valores quociente. Menos infinito. E menos infinito. Definição. Tá? Definição. Tá. Ah, outra coisa. Eu escrevo isso aqui, ó. Limite de f de x com x tendendo a p, sendo L. Suponha que esse limite é L, tá? Suponha que esse limite é L, L é o número real. Eu escrevo que esse limite é L mais quando o f de x tende a L por valores... De novo. Quando o f de x tende a L por valores maiores que L. Isto é, o limite é L e numa vizinhança aberta e estrita de P, o f de x é maior do que L. Então, eu escrevo isso aqui quando? Quando o limite é L e numa vizinhança aberta e estrita de P, o valor f de x é maior do que L. Portanto, f de x tende a L, porque aproxima-se de L sem ser igual a L. Aproxima-se de L pela direita. E quando é que eu escrevo isso aqui? Limite de f de x com x tendendo a P é igual a L menos. Quando o limite é L, mas o valor f de x tende a L por valores o quê? Menores do que L. Ou seja, quando é que isso ocorre? Isso ocorre se somente se o limite é L e em alguma vizinhança aberta e estrita de P, f de x é menor do que L para todo x nessa vizinhança. Tá? Por isso é que eu escrevo isso aqui, ó, 0 menos. Porque tende mesmo, tá? Tende mesmo. Tende a zero por valores menores do que zero, portanto, negativos. Tá? Aqui, menor que zero é ser negativo, mas ser menor do que L é menor do que L. Se o L for positivo, menor do que L pode ser positivo ainda. Entendido aí? Tá? Então, explicado isso, faz sentido isso que eu estou colocando. Agora, definição. Vocês viram o conceito de limite
infinito. Agora vamos ver o conceito de limite no infinito. Seguinte definição. Tá? Sejam, tá? L, o número real, e F, uma função, tá? Tem que recordar o que é isso aqui. A, também o número real, e F, uma função definida em A mais infinito. Ou pode ser aberto, pode ser fechado. Em A mais infinito, tá? E F é uma função definida no intervalo que vai de um número real A até mais infinito. Nós dizemos que L é limite de f de x com x tendendo a mais infinito. Ó, preste bem atenção, ó. Agora é diferente. Nós dizemos que L é o limite de f de x com x tendendo a mais infinito. Não é que mais infinito é o limite de f de x com x tendendo a p, onde p é real. Não, não é isso. Você vai colocar o A ali, A maiúsculo, por quê? O quê? Não é só questão de pensamento. Não. A mais infinito. Nós dizemos que L, tem nada a ver com aqui. Nós dizemos que L é limite de f de x com x tendendo a mais infinito. X tendendo a. Isso aqui é a concordância. Tende a alguma coisa. Tá? Com x tendendo a mais infinito. Quando tá? Para cada epsilon maior do que zero, existe uma constante C maior do que A, agora entrou A, tal que X maior do que C, e se o X é maior do que C, o X está onde? No domínio da F. Então não precisa botar X no domínio da F, não. Porque se, olha, a F não está definida aqui, o que significa dizer que uma função está definida num conjunto? É que esse conjunto está contido no domínio da função. Tá? Rapaz, eu não bebi água hoje. Tal que x maior do que c implique que f de x menos L menor do que F. Em outras palavras, L é limite de f de x com x tendendo a mais infinito quando eu puder fazer o valor f de x ficar tão próximo de L quanto eu queira, bastando para isso escolher o x suficientemente grande. Agora é o x que é suficientemente grande, garantindo que f de x está próximo de L. Tá? Neste caso, escrevemos, ó, neste caso, escrevemos, sabe o que é que você escreve? Você escreve limite de f de x com x tendendo a quem, hein? Mais infinito, sendo L. Então vamos logo para a intuição e para o bom senso. Tá? Intuição e bom senso.
Ó, me diga, meus amigos, quem é o limite, ó, quem é o limite de 1 sobre x com x tendendo a mais infinito? O que é que você acha que é isso? Hã? O que é que você acha que acontece com 1 sobre x, com o inverso de x, quando o x é tomado tão grande quanto eu queira? Zero. Vai para zero. E nesse caso eu posso até acrescentar uma informação. Tende a zero por valores do quê? Positivos, porque com x tendendo a mais infinito, 1 sobre x aproxima-se de zero por valores positivos, tá? Quem é limite de 1 sobre x com x tendendo a menos infinito, ó, porque também tem o menos infinito. O x está crescendo negativamente. Então isso aqui tende a zero por valores. O limite é zero. O limite é zero. Mas tende a zero por valores negativos. Tá certo? Tá bom? De fato, dado n natural, dado n natural par, quem é o limite de 1 sobre x elevado a n com x tendendo a mais infinito? Zero. Zero. E zero por valores positivos. E quem é o limite de 1 sobre x elevado a n com n tendendo a mais infinito? Quem é? A menos infinito? Zero. E também é zero por valores? Não, por valores positivos. Porque o n é par. Então, 1 sobre x elevado a n tem limite zero. E tende a zero por valores positivos. Menos infinito. Ó. Tá? Diga. Ah, sim, não é n não, desculpa, que n. É x, entendeu? Que n, ó, mas estou dizendo mesmo. Agora, dado n natural ímpar, você tem as mesmas igualdades, tá? Só que uma pequena diferença. X tendendo a mais infinito. Esse limite dá zero. E dá zero por valores o quê? Positivos. E limite com x tendendo a menos infinito. N é ímpar. De 1 sobre x elevado a n. Dá quanto? Dá zero. Só que é um zero aqui por valores negativos. Tá? É um zero por valores negativos. Então tá aqui. Entendido? Aí, é isso aí. Você tem essas igualdades. Porque aqui você tem o limite... Ó, aqui o limite... Nós dizemos que L é limite de f de x com x tendendo a quê? A menos infinito. Mas para x tender a menos infinito, é suficiente aqui que a função esteja definida no intervalo o quê? Menos infinito a. Aí nós dizemos que L é limite de f de x com x tendendo a menos infinito, quando para cada epsilon maior do que zero existe o quê? C, o quê?
menor do que A, tal que o quê? Tal que o x menor do que C implica isso aqui. Tá? Ou seja, eu posso, isso aqui, o menos infinito, o L é limite de f de x com x tendendo a menos infinito quando eu puder fazer isso aqui tão próximo de zero quanto eu queira, ou seja, eu puder fazer o f de x em módulo tão próximo de L quanto eu queira, bastando para isso escolher o x suficientemente grande em valor negativo. Grande é grande em módulo, suficientemente grande em valor negativo. Então tá aí, tá? E aí, vamos encerrar. Na próxima aula eu continuo explorando isso aqui para você ter. Isso é o limite no infinito.